Olá a todos, sejam bem-vindos. Nessa aula de atualização, falarei sobre a Grécia Clássica e a Acrópole de Atenas, com seus edifícios mais importantes, incluindo o mais famoso, o Parthenon de Atenas, usando fotos e registros da minha viagem até o local, até a cidade. É importante frisar que também vou comentar um pouco sobre o Museu da Acrópole e o Museu Arqueológico de Atenas, que são pontos fundamentais para o estudo da antiguidade clássica, da arqueologia, da arte grega, desses períodos, que não só do período clássico, mas também de períodos mais antigos, como a civilização cretense, Micenas, a Grécia arcaica, a clássica e a helenística, incluindo também elementos da presença romana no território. Bom, então vamos iniciar essa nossa aula mostrando o que há de melhor desse conjunto arquitetônico, desse complexo arquitetônico, um complexo sagrado para os gregos antigos, que também exercia funções não só espirituais, mas também cívicas, governamentais. O Museu da Acrópole, conforme eu havia dito aqui no início, ele é um museu recente, construído aí um pouco mais de uma década, que foi feito para abrigar não só as peças que já existem nos acervos da Grécia, da cidade de Atenas, mas também é um museu que foi concebido para reaver os mármores de Elgin, que eu vou comentar em um outro vídeo. Essa aula está distribuída em vários vídeos que vão se sucedendo, então é importante vê-los na sequência correta e posteriormente eu irei abordar um pouco mais, com mais detalhes, o que é o Museu da Acrópole de Atenas e seus objetivos, a sua missão. Né? Entre a sua missão está nesse debate, nessa querela com o Museu Britânico da Inglaterra para que os mármores de Elgin, que foram levados no século XIX, na primeira década do século XIX, foram levados para a Inglaterra. Então, essa história eu vou comentar mais adiante, porque ela é importantíssima, até mesmo para a compreensão do estado atual do Parthenon, das suas principais obras de arte, das esculturas, dos frisos feitos por Fídias nesse período do século V a.C. Nesse início, é importante falar sobre o período arcaico, o período clássico e o período helenístico para definir melhor o que é a arte grega. A arte grega ela é mais antiga, ela se inicia de forma geral com os cretenses na ilha de Creta, a civilização minoica, mas ainda não é chamado Grécia, é um período mais antigo que irá formar a cultura grega. A ilha de Creta é possível encontrar meus vídeos sobre a civilização minoica, então fica por um outro momento. Depois os gregos passam pela formação dos povos micênicos, né, da cidade de Micena, o período da Guerra de Troia, e a cultura grega, os seus deuses, a sua religião já está mais bem formada, mais bem trabalhada, dando uma identidade inicial aos povos, tanto do continente quanto das ilhas gregas, o que irá posteriormente formar a Grécia arcaica, a Grécia que nós iremos entender como a Magna Grécia, ou seja, a Grécia que está não só no continente, naquelas ilhas da atual Grécia, da Grécia moderna, contemporânea, mas todas as colônias que se espalharam pelo Mediterrâneo. E esse período é o período arcaico, que nós vemos aqui bem representado pela figura de um couros, né, um, um tipo de escultura grega em que os gregos ainda estão muito ligados
as convenções artísticas derivadas do Egito, derivadas dos períodos mais antigos, né, dos micênicos até as influências egípcias. O período arcaico, então, ele termina por volta do ano 480, né? Essas datas são sempre aproximadas, são períodos de transformações culturais, e no ano 480 é o ano da famosa Batalha dos 300, quando os gregos iniciam suas vitórias sobre os persas. Então, essa data é importante porque é a data que, que irá promover uma vitória dos gregos e também uma ascensão política, econômica e militar na região do Mediterrâneo. Então, temporariamente, os persas deixam de ser um grande inimigo, mas eles ficam ali ainda fazendo fronteiras e uma tensão constante, né, entre essas potências que vão se desenvolvendo no período. O período clássico ele tem uma característica interessante porque é uma formação daquilo e expansão daquilo que nós vamos entender como a filosofia grega. Atenas vai se colocar como a grande cidade do pensamento grego, sempre foi uma grande cidade para as artes, para o pensamento, mas ela se estabelece assim. E a escultura grega, podemos ver aqui no período clássico, se desenvolvem proporções, se desenvolve um idealismo da escultura. É um assunto muito complexo que eu deixo para outros vídeos. Não é propriamente o retrato de um ser humano real, de alguém que realmente exista, mas uma ideia do ser humano, né? Um bom modelo a ser seguido, é um modelo metafísico de ser humano, né? Dentro de uma ética, dentro de uma lógica grega que espelha os bons valores, aquilo que é metafísico, que não está presente no mundo físico, ou seja, não é um homem real, mas a ideia de um homem ideal. É um assunto complexo que eu preciso deixar para um outro momento, mas ele será útil para explicar o desenho da Acrópole. Essa ideia do físico e do metafísico, ou seja, daquilo que é atingido no mundo real através das obras de arte físicas na matéria e aquilo que é ideal, que está no domínio, por exemplo, da beleza matemática, da beleza transcendental. Por exemplo, a regra de ouro, a beleza da matemática. Enfim, são conceitos abstratos que nos levam a um entendimento daquilo que os gregos, como Sócrates, depois, anteriormente, Pitágoras, mas o Sócrates, mas especialmente Platão e depois Aristóteles, vão concebendo como essa metafísica grega que vai tratar de assuntos para além, né, do mundo físico, do mundo das aparências, esse mundo que nós vivemos, né, segundo os platônicos, por exemplo. Então, o período clássico tem muito a nos dizer a respeito disso. E ele é uma chave para a compreensão da arquitetura da Acrópole, da arquitetura do Parthenon, como que o desenho ideal ele vai moldar a forma, né, as suas proporções, o desenho das ordens, né, vamos ver isso. E o período helenístico, ele é um período em que, né, podemos ver aqui a figura de Laoconte, é uma escultura que está nos museus vaticanos. Essa escultura de Laoconte já representa o período de expansão dos macedônios, com o governo de Filipe II, depois Alexandre o Grande e por aí vai, quando a Grécia perde a sua, a sua autonomia enquanto cidades-estados, né? As cidades-estados, não havia o Império Grego nesse anteriormente, né? Alexandre o Grande, Filipe II. As cidades-estados eram independentes, mas compartilhavam uma cultura comum. E após Filipe II e Alexandre o Grande, a Grécia se estabelece como um império unido em na figura de um imperador. Né? Esses imperadores vão e esses reis, né, vão se sucedendo
E a arte grega, nós podemos ver que ela vai perdendo o seu caráter ideal do período clássico, de uma escultura mais austera, que aponta para uma metafísica e apresenta elementos mais terrenos, ou seja, a escultura que nós vemos aqui de Loconte é um personagem, quase que um ator, né? Praticamente um ator que está ali encenando um drama real, uma, uma, um momento terreno de uma passagem que aconteceu. Né? Então, atores que estão ali representando, como se fosse isso, um, um momento no mundo físico, né? Na linha do tempo, e não algo idealizado fora do tempo. Isso é interessante porque o período helenístico, através dessa dramaticidade, desse sentimento que é ali colocado através de uma encenação de um momento específico, no caso o Laocoonte sendo devorado pelas serpentes marinhas, no contexto lá do cavalo de Troia, ele tem uma relação com o barroco. O barroco traz muita referência, né, aquele barroco do século XVI, XVII, ele traz muita referência do período helenístico, ou seja, de dramas temporais que são dentro da linha do tempo do mundo físico, ou seja, aquele momento específico da dor, da alegria, da batalha, ele é colocado na obra de arte. Então é o homem no seu tempo, ou então um personagem histórico ou bíblico no seu tempo, sofrendo dores, né, alegrias, enfim. Enquanto que no período clássico nós temos uma relação muito mais forte com o Renascimento. O Renascimento ele se baseia muito nesse idealismo de uma forma até muitas vezes atemporal. Nós vemos que a escultura clássica dos renascentistas elas buscam muita informação do período clássico, porque ela é mais idealizada, ela está fora do tempo. Eu costumo fazer uma breve analogia com os meus alunos, por exemplo, uma representação de Jesus. Jesus pode ser representado de uma forma atemporal. Aquele Jesus Pantocrator que os bizantinos medievais tanto utilizaram, o Pantocrator é um Jesus que está fora do tempo. É o Cristo ressuscitado, é o Senhor do mundo, é o Senhor do universo. Ele não está no presente agora, ele é o todo, fora do tempo. Então ele é uma forma idealizada, é uma manifestação de Cristo, uma manifestação da sua pessoa idealizada. Agora, quando nós observamos uma escultura de Aleijadinho, aqui em Minas Gerais, de Antônio Francisco Lisboa, da paixão de Cristo, o Cristo que está sendo chicoteado, crucificado, nós vemos a sua expressão de dor. Aquele é o Cristo do tempo, que está vivendo como homem naquele período histórico determinado. Então nós vemos a dor física. Então isso se relaciona muito ao período helenístico, né? Porque essa dor física, o Aleijadinho nos coloca na sua Paixão de Cristo, aqui em Minas Gerais, em Congonhas, um teatro de personagens que encenam essa Paixão de Cristo. Então isso tem muito a ver com o período helenístico. Né? Enquanto que no período clássico nós temos esse idealismo, né? Aquela coisa mais atemporal, mais idealizada fora do tempo. Isso por si só é uma aula inteira muito complexa, mas vai ser importante para entendermos a arquitetura, o desenho da Acrópole de Atenas, especialmente do Parthenon. Né? Então eu não poderia de citar isso e deixar aqui algum tempo para mostrar essas referências. Então, Acrópole, vamos iniciar aqui a nossa explicação para a Acrópole. É o apogeu da cultura clássica, não é? Atenas vai ser invadida pelos persas, ali por volta, né, de 490, e em 480 a Batalha dos 300 vai ser um marco dessa virada dos gregos, né? Então a Acrópole será destruída pelos persas,
eles invadem, quebram os templos antigos. Nós vamos ver algumas imagens que eu fiz lá no Museu da Acrópole, que mostram bem essa sucessão de construções até chegarmos nessas que temos aqui nos dias de hoje. Não é? Também houveram fortificações posteriores no período medieval, vamos entender isso melhor. Então temos ali Péricles, né, a Liga de Delos. Então, após a vitória dos gregos sobre os persas, nós temos o governo de Péricles, que é esse apogeu clássico. E a Liga de Delos, então, é uma união de cidades-estados gregas com o objetivo comum de se fortalecerem, né, especialmente a marinha, o exército, frente a uma possível nova invasão dos persas. Então os gregos vão se fortificando, alguns tributos são dados a Atenas como reconstrução, né? A própria Acrópole de Atenas ela será reconstruída com fundos da Liga de Delos, o que não vai agradar outras cidades. Né? Imagina recursos da Liga para fins militares sendo usados para a reconstrução e embelezamento de Atenas. Também é uma questão bem interessante desse período. Mas a Acrópole ela é um conjunto, né? É uma cidade alta, né? Ela está ali em um monte na cidade de Atenas e ela possui cavernas, sepulturas, mananciais de água, né? Santuários, né? Fontes e ao espaço sagrado. Né? Nós vamos entender que cidades gregas têm uma acrópole. Essas acrópoles são partes mais elevadas da cidade, a cidade alta, e, em geral, então, estabelecidos ali os principais templos, mas também onde se guardavam os grandes tesouros dessa cidade. Eram cofres fortes, muito bem vigiados, muito bem guardados. Outro ponto interessante é a beleza, né? A própria beleza de uma arquitetura que se eleva, uma arquitetura levada, né, para a contemplação dos deuses, ela tem uma experiência estética, esse sentido dos gregos em compreender a ideia da construção na paisagem, aquela ideia muito falada na paisagem cultural, nas teorias sobre paisagem cultural, ela é muito bem vista, muito bem percebida aqui na Acrópole como um conjunto que tem todo o seu aspecto natural, a beleza da natureza em si, as rochas, né? Aliada com aquela arquitetura, com a construção humana, com a mão humana, ou seja, é a forma como o homem manipula a natureza, concebendo então uma, uma transformação dessa paisagem através da a mão humana. Então, as muralhas, os contrafortes, tudo isso nos deixa maravilhados. O espetáculo noturno, né? Vemos aqui essa fotografia feita do meu quarto do hotel. Né? Os hotéis podem ser mais simples ou mais caros. Os hotéis costumam ter vistas belíssimas para a Acrópole. Então, certamente é um espetáculo presenciar todas as horas do dia, como que as cores vão mudando também ao longo do dia, e temos essa noção da grandiosidade dessas estruturas que marcam profundamente a, a identidade da Grécia e a identidade do Ocidente. Então vale lembrar, o berço do Ocidente passa obrigatoriamente pela Grécia. Então ela tem, né, conforme disse, essa exploração visual das irregularidades do terreno, essas fortificações, esses contrafortes, esses templos, monumentos, né? Podemos ver aqui discretamente colunas, né, que foram colocadas aí ao longo dos tempos, cavernas, né, e até o assentamento dos contrafortes e posteriormente os templos que ali, né, as ruínas que ali se encontram. Mas nem sempre foi assim. Eu vou mostrar essa evolução até chegar a esse desenho atual. Então, no ano 448, ali já um tempo depois da Batalha dos 300, do ano 480, no período clássico, com a paz
com os persas, Calícrates e Ictino iniciam a construção da nova Acrópole. Então, a nova Acrópole é justamente esse conjunto de ruínas que hoje aqui estão, no período clássico. Então, em 438, Fídias finaliza a estátua de Atena. Havia uma grande estátua de Atena, da deusa Atena, no interior do Párteno, a Palas Atena, e também havia uma outra estátua colossal do lado de fora, que daqui a pouquinho eu mostro. Atena Promachus. Nós vamos ver essas figuras aqui daqui a pouco. Essa pintura nos mostra, né, de uma forma belíssima, uma reconstrução da Acrópole e do Areópago, de Leo von Klinz, né, lá do período neoclássico, 1846. Acrópole aqui ao fundo, os seus edifícios principais, o Pártenon mais famoso, o grande templo da deusa Atena. Aqui nós temos nesse primeiro, aqui o Propileu, né, que é a grande porta de entrada, um primeiro momento de entrada na Acrópole propriamente. Aqui atrás, essa é a escultura de Atena Promachus, que eu havia comentado. Vou falar em mais detalhes mais adiante. Aqui ao fundo, nós temos o Erechtheion. Vamos ver também essa estrutura com mais calma. Nesse primeiro plano, esse é o Areópago, né? Que era um local que pode ser visitado, onde haviam os debates, as decisões democráticas ali desse período específico. Inclusive é o local onde São Paulo fez a sua pregação aos atenienses, onde ele fala ali daquele famoso episódio do Deus desconhecido, é feito aqui nesse local. E havia então essa via que eu irei comentar mais adiante, que liga até a Ágora de Atenas, que é a grande praça com os principais edifícios públicos da administração grega, templos, né, enfim. Seria um similar do Fórum Romano, que nós vemos e estudamos no período da Roma Antiga. Então a Acrópole é o quê? É o local mais alto das antigas cidades gregas, que servia de cidadela e onde eventualmente se erguiam templos e palácios. Havia uns tesouros, né? O cofre forte da cidade era ali em cima, né? As pessoas levavam não só os seus tributos, os seus impostos, né? Que eram recolhidos e levados para lá, de forma geral, mas também as oferendas, né? Hoje nós entendemos isso muito como dízimos, né? Das igrejas, todas as religiões têm a sua forma de solicitar as contribuições para a manutenção, né? Mas também as oferendas, tudo aquilo, esses bens materiais valiosos que eram ofertados pelos fiéis, né, pelos crentes, pelos devotos aí dos seus deuses. Então, essa arquitetura irá inspirar não só os romanos, mas também os povos que virão na sequência, né, da Idade Média, mas principalmente no Renascimento e mais recentemente, perto de nós na linha histórica, os movimentos neoclássicos, né, que vão surgir no século XVIII e XIX e existem até os dias de hoje. Então, ele é certamente a grande referência, junto com os romanos, da arquitetura que até hoje nós usufruímos. Né? Uma arquitetura que tem uma forte conotação no simbolismo de manutenção das tradições do Ocidente, especialmente aquelas ligadas à República, né? Muito ligado a isso, à justiça, né? E por aí vai. Então aqui nós temos uma perspectiva da Ágora na antiga Atenas, né? Uma gravura aqui de 1881, com esses edifícios importantes que eu irei mostrar, as estoas, daí que vem a palavra estoico, né? Os filósofos estoicos vêm dessas estoas, esses edifícios com grandes pórticos, grandes colunatas, que abrigavam, né? Davam todo um sentido de conforto urbano. Haviam ali mercados, salas de discussões, órgãos públicos, né? Do período. Né? Então nós temos também edifícios de formas arredondadas, né? Os tolos gregos, eu vou comentar isso mais adiante.
Então a via que passava pela Ágora de Atenas se comunicava mais para frente, né, como nas procissões ali panatenaicas, até chegar no Propileus, nesse grande portão monumental da Acrópole, e aqui, né, vemos a escultura de Atena Promachus, Parthenon aqui, né, e as demais estruturas como o Erechtheion. O mundo clássico não era de mármore branco, né? Lá no museu da Acrópole de Atenas, temos, assim em outros museus também nós vamos encontrar isso, na Itália, os museus arqueológicos mostram isso. Essas esculturas, esses edifícios, eles eram pintados com cores vibrantes, com cores lindas, né, vivas, retiradas de pigmentos. Eu tenho, né, um meu curso sobre cor, o meu livro, né, Cor, Fundamentos Artísticos e Estéticos nas Artes Plásticas, eu mostro com detalhes essa evolução da cor nas artes. Né? Então, quem quiser conhecer o meu curso Cor, ler meu livro, né, tudo isso está disponível. Né? Os links, as informações estão no meu site, né, o estudioalbuquerque.com.br. Visitem lá. Então, os prédios eles eram pintados, eles eram coloridos. Nós achamos, né, era comum, né, há muito tempo atrás, se pensava que essas esculturas eram sempre brancas, né, um mármore branco, os edifícios não eram pintados, eram mármores muito brancos. Mas não, eles eram pintados, havia muita cor, muita riqueza. E então, nos dias de hoje, com a computação gráfica, com essas renderizações, nós já vemos os edifícios coloridos, né? Mas nem sempre foi assim. Então, nos museus, né, vale a pena vermos aqui as pinturas de Lawrence Alma Tadema, entre outros, como que, né, já no período neoclássico, com o desenvolvimento da arqueologia, já vão se encontrando cores, pigmentos e essas partes, né, mais didáticas dos museus atuais nos dão também uma referência bem interessante. Aqui nós vemos pigmentos de diversas origens, principalmente óxidos ou pigmentos que vêm do chumbo, de processos químicos, né, são sintetizados, formando novas cores. E essas esculturas eram todas pintadas, coloridas, seja de terracota, seja de mármore ou outras pedras, né, a própria madeira também policromada. Então essas cores deixavam tudo muito mais vívido, muito mais rico no sentido visual através da policromia. Então deixa aqui algumas referências, né? Muitas vezes ficar alinhando pode ficar chato, mas vocês podem ler essas informações, dar um print aqui na tela e então procurarem essas informações. Né? Eu cito muito esse autor, o Gage, John Gage. Ele tem um livro belíssimo, chama Color and Culture. É um livro que não tem tradução para o português, mas é uma bíblia das cores, né, nas artes plásticas. Então eu comento muito sobre ele no meu curso Cor. Aqui um detalhe, tá vendo? Os tipos de pedras e minérios e óxidos, né? Hematita, né? Enfim, de onde vinham os ocres, os azuis, os verdes, né? Haviam cores mais caras, mais baratas, que vinham de várias partes do Oriente, do Egito, da Alemanha, o lápis lazuli, que era proveniente do Afeganistão, né? Enfim, tantas cores belíssimas que eram utilizadas nesse período. Então, os museus nos deixam essas dicas. Né? Isso aqui por si só é um curso à parte. Né? Essa foto aqui, por exemplo, ó, essas fotos, eu fiz lá no museu em Paestum, que eu comento nas minhas aulas sobre Grécia e Roma, né? Mas especialmente Grécia, porque Paestum é uma cidade que foi fundada pelos gregos, Poseidônia. Né? E a cidade de Poseidônia, no sul da Itália, nós vamos entender isso melhor. A Magna Grécia compreendia ali uma boa parte do sul da Itália. Então vemos ali ruínas da Grécia no território italiano. E lá no Museu de Paestum tem também uma parte sobre essas pinturas que eram feitas não só nas pedras, no mármore, nas pedras locais,
mas também na terracota, né? Como nós temos aqui essa réplica, essa representação que está no museu, nos dando aí uma boa ideia de como eram esses elementos, né? Então tudo isso nos dá aqui uma boa introdução a respeito de como a Grécia foi se desenvolvendo artisticamente, né? Para entendermos o Parthenon, né? Então é uma grande introdução que eu faço aqui para chegarmos até a Acrópole.